Os turismos atravessaram o Marão. O circuito citadino de Vila Real foi o destino de uma jornada desafiante e atípica. Venha connosco percorrer a terceira ronda do Nacional de Velocidade de Turismos e Troféu Ibérico. Duas jornadas decorridas. 3 vitórias para Francisco Mora, uma para Rafael Lobato. Mas no campeonato, entre estes dois pilotos, está o também jovem Francisco Abreu. 27 é o número de pontos a estar entre o madeirense e o líder Francisco Mora. Esta ronda, pelas características da pista, apresentava-se assim como um dos maiores desafios da temporada. Cada erro, mesmo que mínimo, conta, e quando se fala da hipótese de chegar ao título de campeão, nenhum erro pode acontecer. De facto, ultrapassar nestas pistas não é fácil. Porque depois de pensarmos e atuarmos, não podemos recuar. A forte vontade de vencer neste circuito estende-se às quase 2 dezenas de pilotos inscritos. Mas a definição de vencer varia, já que os objetivos são diferentes. Francisco Marrão quer, acima de tudo, desfrutar desta experiência. Vindo da montanha, Marrão ia alinhar nos supercars, mas a esposa do piloto e Pedro Salvador, da Speedy Motorsport, tornaram possível o sonho de conduzir um TCR em casa. Com este carro tem que se ter muita coragem. E essa coragem, esta meia hora que eu entrei em pista, já deu para criar, para ganhar alguma. Mas é mesmo coragem. Tendo coragem, consegue-se fazer muito melhor porque o carro está bom, o carro está bem assistido aqui pela minha equipa, pela Speedy, e acho que vai ser um fim de semana ótimo. E para que tudo corra bem, há um procedimento que não pode falhar. O arranque acaba por ser a base de uma corrida bem sucedida. Mas sabe o que envolve tudo isto? Então descubra. Saímos aqui da box, damos uma volta de aquecimento à pista, paramos na grelha de partida, ficamos cerca de 5, 10 minutos, depende, com todo um staff à nossa volta, a preparar o carro, a ver se está tudo bem durante essa volta de reconhecimento, ou seja, um mini warm-up, percebemos se o carro está tudo bem com o carro, paramos, a equipa está ao nosso lado, falamos com eles, há um pouco de nervosismo ali, porque é uns minutos antes do arranque. Depois da equipa sair e de darem a autorização para nós voltarmos à pista, damos mais uma volta à pista, paramos novamente na grelha de partida, cada um na sua posição, acende o semáforo vermelho, cai o semáforo vermelho e nós arrancamos. Dentro do carro isto tem todo um procedimento um pouco complicado. Temos um botão na mão que faz basicamente o corte do motor, temos o travão na mão, temos a embreagem, ou seja, metemos a primeira, tiramos o botão que é o corte, tiramos o travão de mão, aliviamos a embreagem e arrancamos. As rodas no início da partida poliçam um bocado e é muito complicado de facto arrancar. Ou seja, eu não tenho nenhum procedimento e creio que eles também não, é frieza, tentarmos o máximo possível de cabeça fria para que as coisas de facto corram bem, porque não é nada fácil, não é mesmo nada fácil. Vamos à primeira qualificação do fim de semana, que definiu a grelha de partida para a Corrida 1. A sessão ficou desde logo marcada pelo toque de Rita Graça. A piloto do Seat Leon MK2 embateu mesmo nos rails e teve de abandonar a qualificação, não sendo possível para a equipa alinhar também na segunda qualificação. Francisco Abreu também ficou com o Golf danificado depois de um erro logo na primeira volta. Mas a corrida não terminou por aqui e estendeu-se até às boxes. Em 20 minutos, o time Nova Driver fez o possível para colocar o carro novamente em pista. Ainda com o Golf algo desalinhado, Francisco Abreu retomou a qualificação e assinalou o terceiro melhor tempo, bastante pressionado por José Pedro Faria e Edgar Ferreira. Rafael Lobato cometeu 2 erros na travagem para a chicane do final de Mateus e por apenas 208 milésimas ficou mais atrás na primeira linha da grelha.
O autor da pole position foi Francisco Mora. Antes da interrupção da corrida, forçada pelo toque de Rita Graça, o piloto já era o mais rápido, mas com o recomeço da qualificação, melhorou até a volta mais rápida e garantiu o arranque da frente com 2 minutos, 4 segundos e 177 milésimas. Após a paragem de 5 minutos nas boxes, foi a vez dos pilotos alinharem para a segunda qualificação. Também aqui houve uma interrupção, já que o Kia Ceed, aos comandos de João Batista, teve problemas. O time Nova Driver aproveitou também para colocar o Golf em melhor forma depois do toque na primeira sessão. Ainda com alguns problemas, Francisco Abreu esteve imparável e conseguiu registrar o melhor tempo e assim garantir o arranque da pole position para a segunda corrida. 2 minutos, 4 segundos e 270 milésimas, como a volta mais rápida. Em Seat-Leon, com boas indicações para esta ronda transmontana, Nuno Batista ficou na segunda posição, enquanto o autor da volta mais rápida na qualificação anterior, Francisco Mora, ficou desta vez para o terceiro posto. Destaque para o facto de, entre Nuno Batista e o oitavo classificado, Manuel Giango, terem ficado apenas 600 milésimas. César Machado também fez uma boa qualificação. O Seat-Leon ficou desalinhado, com uma jante danificada e ainda uma transmissão partida na primeira sessão cronometrada. Mas depois do trabalho nas boxes da Speedy Motorsport, o piloto conseguiu fazer 3 voltas e alcançar o 5º melhor tempo. Passamos agora para a primeira corrida dos turismos, marcada pelos incidentes que apenas permitiram aos pilotos rodar cerca de 3 voltas em ritmo de competição. Uma corrida que, devido às paragens, ficou ainda mais difícil. Francisco Mora era quem se encontrava na pole position, com Rafael Lobato ao lado. Os dois ficaram separados por pouco na qualificação e prometiam fortes emoções na pista. O arranque foi dado, mas ainda na primeira volta apenas 3 carros passaram na chicane. Como podemos ver nestas imagens on-board, um toque entre José Pedro Faria e Edgar Florindo obrigou à primeira interrupção da corrida. Quando me apresentava na terceira curva de circuito, já levava mais de metade do carro à frente e tencionava passar nessa curva, porém um adversário meteu o carro sem justificação e bateu-me na parte traseira do lado direito e eu perdi completamente o controle do carro e fui contra os réus. José Pedro Faria foi assistido no hospital, tendo sofrido um hematoma no pé esquerdo. A equipa tem agora de reparar o carro para Braga e tentar estar ainda mais forte, depois de já aqui terem mostrado que estão mais competitivos. Já a equipa do número 13 de Edgar Florindo tinha agora que tentar reparar o carro para a segunda corrida, que contava com Nuno Batista ao volante. Depois de interrompida a corrida e reparação dos raios, novo arranque com 2 lugares vazios na grelha. Víamos então o número 26, Francisco Mora, na frente, seguido de Rafael Lobato e Francisco Abreu. Mas ainda nesta volta de arranque, Francisco Marrão despistou-se e o safety car entrou novamente em pista, obrigando a nova situação de bandeiras vermelhas e a nova paragem. Arrisquei demasiado pneu frio, arrisquei demasiado na primeira gincana, o carro descola-me a traseira completamente e fiquei logo no início, na meta, pronto, contra os pneus.
arrisquei demasiado, pronto. Era muito cedo para arriscar, pronto. Tinha que dar mais uma volta pelo menos. O carro está bom, o carro estava bom, a fazer coisas boas. Precipitei um bocadinho. Os pilotos voltaram à grelha de partida para alinhar mais uma vez na prova. Depois de concluídos os trabalhos em pista, os automóveis voltaram a arrancar atrás do safety car. Restavam 8 pilotos em pista, sendo que Mora estava então na frente com Lobato e abriu atrás. Mas o número de pilotos em pista voltou a reduzir. É que Ricardo Gomes teve de abandonar a corrida. O piloto, que tinha arrancado de 8º na grelha, seguiu em frente na chicane de Mateus, depois de o carro ter escorregado mais do que era suposto de frente. A travagem mais alongada danificou o radiador e, embora tenha parado o carro, o motor acabou por não resistir. E assim, a dupla que engloba Manuel Gião não pôde alinhar mais no fim de semana. Mas a corrida continuava para os restantes inscritos, que neste momento estavam reduzidos a 7. A prova parecia estar de volta ao ritmo competitivo, mas um novo acidente levou a nova paragem. João Carvalho não conseguiu evitar os rails na chicane e Manuel Pedro Fernandes, que seguia atrás, acabou por embater no piloto. Três acidentes nesta corrida de para-arranca e os 5 pilotos que restavam em pista voltaram a iniciar a prova com apenas 7 minutos para tentar o melhor resultado. Mas a olhar para o que aconteceu e por isso sem querer arriscar. Assim, Francisco Mora continuava na frente, mas o piloto era fortemente pressionado por Rafael Lobato. Os dois seguiam colados e Mora até acabou por ir em frente na chicane, depois de ter sofrido um toque na traseira do Seat Leon. Ainda assim, não perdeu a posição. Apesar da insistência do piloto da casa, Mora não largou a frente e por apenas 238 milésimas acabou por levar a vitória na primeira corrida em Vila Real. Não é que é bom para os carros, para os pneus, foi tudo bastante complicado. Eu depois estava na frente, não quis arriscar, que já sabia, a pista estava muito perigosa, tinha óbvio. Eu levantava o pé para não tentar bater e consegui vencer. Tive um pequeno toque, ou seja, em 2 chicanes, levei 2 toques, o que me fez falhar as chicanes, mas consegui cortar a linha de meta em primeiro, que era isso que interessava. Rafael Lobato, que no ano passado venceu neste circuito, acabou por ficar para a 2ª posição e com o carro a ter alguns problemas já no final. No último arranque tentei dar o máximo para tentar passar o Mora, estava mais rápido que ele. Estava com andamento para andar para a frente. No fim, na penúltima volta, temos um toque lá em cima na chicane de Mateus. E foi aí que eu danifiquei o meu radiador. E por isso é que depois, no fim, vi a temperatura a subir rapidamente. Preferi parar, salvaguardar o carro agora para o Patrick fazer a 2ª corrida. Mas temos daqui com resultado positivo. Um 2º lugar com sabor a primeiro, porque tínhamos andamento para isso. Era mais 1 ou 2 voltas e certamente conseguiria passar o Mora. Francisco Abreu foi o 3º mais rápido em pista e assinalou a melhor volta da corrida, mais rápida do que a das qualificações, com 2 minutos, 3 segundos e 982 milésimas. É uma corrida atípica, mas muito característica deste tipo de circuito e pronto, foi muito difícil, começa, para. O primeiro a errar provavelmente ia ter consequências, pronto, acabou como começou e pronto, foi a corrida. Eu não cortei nenhuma chicane, o pessoal da frente fartou-se de cortar chicanes, eu fui seguro naquilo que fiz, mas não deu, agora é apostar para a próxima, tentar ganhar. Foram 5 pilotos a terminar esta corrida. Gustavo Moura foi 4º classificado e Rita Graça ficou atrás, levando a vitória dentro dos TCR2.
O primeiro arranque correu-nos bastante bem e eu acabei por passar para a frente do meu concorrente direto que estava numa linha à frente na grelha. Foi realmente um bom arranque, depois entretanto a corrida voltou a ser interrompida, safety car, e foram sucedendo várias interrupções, com muitos toques, muitos pilotos a ficarem fora. Acabou por correr bem para nós, conseguimos uma boa posição na geral e o primeiro lugar da nossa categoria, estamos satisfeitos com isso. As corridas fazem-se sobre rodas e são elas que podem determinar uma vitória. O segredo está na gestão dos pneus disponíveis e qualquer erro pode fazer derrapar a estratégia. Podemos usar até um máximo de 8 pneus novos, sendo que podemos escolher também usar 6 pneus novos e 2 usados. Por norma, toda a gente usa os 8 pneus novos, marcados, e depois poderemos usar a treinar é livre, depois podemos usar os pneus que quisermos. Por norma, o que eu faço é pôr um jogo de pneus novos antes dos cronometrados e depois uso mais os 8 pneus obrigatórios durante o fim de semana. Tração à frente dos TCR, gasta um pneu à frente e como temos apanhado fim de semana bastante calorosos e desgasta ainda mais. Por Timão foi muito difícil o desgaste dos pneus, obviamente treinámos, simulámos a corrida, vimos como é que o carro desgastava. Poderíamos tentar com o setup a tentar atenuar o desgaste, mas é sempre difícil. Ou seja, vamos ter que nos adaptando à condução ao longo da corrida, perceber, tentando se calhar não forçar no início da corrida para termos os pneus sempre constantes ao longo da corrida, ou seja, não desgastarmos demasiado. Aqui em Vila Real o asfalto de estrada não gasta tanto, mas também não agarra, por isso acaba sempre por ser um ponto de equilíbrio. Em Braga é bastante difícil, os pneus em Braga sofrem muito e este ano teremos 4 corridas e vai ser bastante complicado. A gestão dos pneus em Braga vai ser muito, muito importante e é uma das pistas que sem dúvida é característica pelo intenso desgaste dos pneus. Avançamos para a segunda corrida, que encerrou o fim de semana de velocidade para os turismos. A grelha foi mais reduzida. Manuel Geão e João Batista não conseguiram alinhar depois dos problemas na primeira corrida. Na pole position estava Francisco Abreu, que tinha tido uma qualificação complicada depois de um toque ter danificado o carro. Ainda na volta de lançamento, Nuno Batista, que deveria de estar na segunda posição, ficou parado na grelha e teve por isso de arrancar do último posto. Mas o piloto queria mesmo mostrar que está competitivo e que tinha cartas para dar no circuito de Vila Real e logo na primeira volta subiu até ao 6º lugar. Na frente, Francisco Abreu capitalizou o arranque da pole position para ganhar desde logo alguma vantagem para Francisco Moura. Atrás seguiam Gustavo Moura, Patrick Cunha e Eduardo Leitão. Mas se Nuno Batista estava a recuperar tempo, à quinta volta teve de levar o SEAT até às boxes. Uma avaria que pode ter sido uma consequência do acidente na corrida anterior acabou por levar ao abandono do piloto. Entretanto, Francisco Abreu aumentava cada vez mais a distância para Francisco Moura, que tinha vantagem para o piloto que seguia atrás, Gustavo Moura. Aliás, o piloto do SEAT número 27 estava a ser cada vez mais ameaçado por Patrick Cunha e Eduardo Leitão.
Pressão exercia também o número 22, com César Machado aos comandos. O piloto acabou por surpreender Eduardo Leitão e passar assim a ocupar o 4º posto e poderia agora tentar ir atrás de Patrick Cunha. Mas também o piloto do Audi número 8, Patrick Cunha, aproveitava para subir e a aproveitar algumas falhas de Gustavo Moura nas travagens, nas chicanes, ultrapassou o piloto e assumiu o 3º lugar. Já Gustavo Moura acabou por descer algumas posições e acabar mesmo por terminar a prova no 6º posto final. Quem não terminou foi Francisco Marrão, que ficou pelo caminho à 9ª volta, abrindo assim espaço para João Sousa controlar da melhor forma a categoria TCR2. O piloto do Seat Leon MK2, número 31, tinha arrancado das boxes, mas conseguiu levar a vitória em casa, o 2º triunfo da equipa neste fim de semana. A segunda corrida começou com algum percalço, ainda a arrancar um fusível ali, deitando tudo a perder. Não estava a conseguir engrenar a caixa de velocidades, tivemos que sair da box. Foi bastante complicado nas primeiras voltas, porque tive que aquecer os pneus em prova já, o que complicou muito o andamento no início, mas conseguimos ganhar o ritmo depressa. De volta à frente, as contas não sofreram mais alterações. Eduardo Leitão, no número 5, foi 5º classificado em pista, atrás de César Machado, que mostrou um bom ritmo e ficou apenas 1 segundo de entrar no pódio. Patrick Cunha, no número 8, não desistiu até ver o pódio e terminou no 3º posto. De recordar que a equipa tinha terminado a corrida anterior com um problema no radiador. Tentei pressionar um bocado para ver se ele cometia erros. Cometeu alguns erros, até que ele estava mais rápido numa parte e estava mais rápido noutra. Até que eu vi a 4 voltas do fim, tentei apertar mais um pouco e ele cometeu mais um erro. Não estava em posição de ultrapassagem ainda, mas estava-me a chegar cada vez mais. Até que ele comete um erro, atravessa e eu consigo passar para 3º. E a partir daí, o 2º e o 1º já estavam bastante longe. No 2º lugar ficou o líder do campeonato, Francisco Moura. O piloto foi quem arrecadou o máximo de pontos no fim de semana e reforçou a vantagem na luta pelo título numa corrida com alguns problemas. Eu já sabia que ia ser difícil, porque aqui o Real é difícil ultrapassar e sabia que o Francisco estava com um bom ritmo e pronto, foi isso. Na primeira volta tentei acompanhá-lo, ainda consegui durante a primeira volta, mas aqui na chicane da reta da meta cometi um erro e quase que ia batendo e depois optei por gerir. A meio da corrida comecei a sentir uns problemas na caixa de velocidades e ainda achei que pudesse desistir e então depois foi tentar poupar o material para chegar ao fim e conseguir o 2º lugar. O grande vencedor da corrida, que foi aumentando cada vez mais a distância para o grupo perseguidor, foi Francisco Abreu. Um resultado que foi a cereja no topo do bolo para o esforço que a equipa fez para recuperar o carro depois do acidente na qualificação. Há que dar o mérito a esta grande equipa que já merecia um resultado assim e depois todo o esforço que fizeram nos cronos para podermos arrancar agora da pole position e 3º na primeira corrida. Em 9 minutos mudaram um eixo traseiro, uma barra de torção traseira. Mesmo assim fomos com a frente desalinhada e com o rolamento partido. Fizeram um trabalho incansável. O carro a ferver, cheio de queimaduras. Foi um fim de semana. Prontos, não conseguimos a vitória na primeira, mas conseguimos bons pontos. Conseguimos a vitória agora na segunda. E agora pensarmos também no campeonato, em tentar chegar ao Francisco Moura. Este é o pódio então da classe TCR do Campeonato Nacional de Velocidade de Turismos. TCR Ibérico. O circuito de Braga marca a próxima ronda do Campeonato Nacional de Turismos e Troféu Ibérico. Em pleno mês de setembro, a pista abrasiva vai apresentar-se como mais um desafio. Até lá!
Spider-Man.